E aí galera, começando mais um vídeo aqui para nossa apresentação de história. E meu nome é Rafael. Eu sou o Marcos Ferreira. Eu sou o Tauan. Eu sou o Matheus. E eu sou o Emanuel. Bom, hoje a gente veio apresentar dois temas para vocês, que é o tenentismo e o... A coluna Prestes. Boa. E nisso a gente vai começar pelo tenentismo, né? O tenentismo ele foi um movimento militar e público, né? Que foi organizado pelos jovens brasileiros jovens do exército brasileiro, né, que estavam revoltados com o jeito que estava sendo a oligarquia da época, que na época era 1920 até 1935, né, que aconteceu o tenentismo. Nisso, com essas revoltas da República Velha, né, que era a época do café com leite, onde São Paulo e Minas governaram, ficando opção, comprando votos, com voto capricho e tudo mais, eles acabaram fazendo essa revolta e onde aconteceu o tenentismo. Bom, como desenvolvimento do tenentismo, a gente teve três principais revoltas dentro desse tempo, dentro desse período, de 1920 a 1935, que foi quando começou a enfraquecer. Bom, em 1922 teve a Revolta dos 18 no Forte de Copacabana, que foram tenentes, que é a mais baixa patente. Não é a mais baixa, mas é uma baixa patente considerada no Exército Brasileiro. Dos oficiais. Naquela época, dos oficiais. E ela aconteceu no Rio de Janeiro. E foi a favor do governo de Arthur Cabral. Arthur Fernandes, quer dizer. Já aí, como a segunda revolta, a gente tem a revolta de 1924. Essa teve apoio militar e da sociedade, teve apoio social e político, teve apoio social e militar. E essa revolta foi contra o governo de Arthur Fernandes. E a gente tem também a mais importante dentre essas três, que é a revolução da coluna Prestes, que a gente vai explicar um pouco mais para dentro. Mas sobre o tenentismo no contexto geral, ele foi muito importante para aquela época por falar exatamente o que o Rafa falou, que é tirar a política do café com leite do poder. A política do café com leite já vinha dominando há muito tempo a política brasileira, e óbvio, não era só Minas e São Paulo, mas sim os políticos que tinham ideais iguais, né, a de Minas e de São Paulo. Então, a principal contribuição do tenentismo foi tirar a política do café com leite ou República Velha do governo. O fim do tenentismo, não o fim, mas o tenentismo começou a decair no final da década de 1920. Apesar de ele ter ideias que eram a favor, que eram contra a oligarquia e apoiar a participação popular, e de eles fazerem um papel muito bom em transmitir essa ideia para o povo, eles pecavam muito na questão de que eles não criaram políticas efetivas realmente para implementar aquelas ideias. E aí, ao longo do tempo, com a perseguição que eles sofriam dos grandes oficiais para acabar com os grandes oficiais que apoiavam a oligarquia, e com a falta de apoio popular, o tenentismo foi decaindo. Muita gente considera que o fim do tenentismo se deu com a Revolução de 1930, onde Getúlio Vargas assumiu o poder através de um golpe. E ele não só assumiu o poder através de um golpe, como muitos dos tenentes que ajudou ele a assumir o poder eram tenentes que antes participavam do movimento do tenentismo. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre um dos principais movimentos do tenentismo, o Coluna Prestes. E o Coluna Prestes foi um dos movimentos que ocorreu durante a época do café com leite, e isso foi um dos maiores motivos para a sua criação, porque eles buscavam combater a corrupção, promover novas políticas sociais e acabar com o governo oligárquico e promover a democracia no Brasil como um todo. A coluna Prestes foi um movimento que decorreu de um movimento tenentista, que foi a Revolução de 1924, onde o general Miguel Costa, fugindo de São Paulo, foi para o Rio Grande do Sul, onde ele se juntou com Luiz Carlos Prestes para formar
um movimento onde eles passaram por quase todo o Brasil, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, como que fala? Propagando suas ideias e seus principais objetivos, assim. Acabou com o exílio deles na Bolívia, onde o Prestes continuou na Bolívia e o Miguel Costa foi para a Argentina. A principal importância desse movimento para a política no Brasil foi que, depois disso, deu muitas ideias para a Revolução, que o Talon já falou, de 1930, onde o Getúlio Vargas assumiu o poder. Lembrando que a Coluna Prestes ocorreu no ano de 1924 a 1927. Nisso ainda não tinha acabado o tenentismo. Por isso que eu falei, a Coluna Prestes aconteceu dentro do tenentismo. Então, por isso que a gente tentou ligar os dois temas em um vídeo só. Uma das principais reflexões críticas que a gente consegue tirar desse movimento que engloba o tenentismo e o Coluna Prestes, como já foi dito, era um movimento dentro do tenentismo, é a participação tanto dos militares na política brasileira, que ocorre não só nessa época e não só até os dias de hoje, mas como tem uma grande participação desde do Império, desde quando Dom João VI veio ao Brasil, a gente sempre teve uma participação militar muito grande na política, e também a ideia de que eles trouxeram de combater a oligarquia, de combater esses grupos políticos de dominarem a política, de trazer a inclusão. Eles traziam como ideais o voto secreto, uma maior participação política, de realmente querer que o povo vá à rua e participe, de se opor a um governo. O que você falou também da participação militar, a gente pode tirar isso até mesmo na República Velha, onde as pessoas vendiam seus votos. Tem o coronelismo, aí tem o voto de cabresto, que era por agressão, e tudo isso era praticado por militares. Então a gente pode ver que os militares, eles sempre foram presentes na política, mas eles também não tiveram um posicionamento. No tenentismo já foi diferente, eles foram para a rua tentar mostrar isso diretamente. Até hoje, na política, a gente vê os militares presentes. No nosso governo passado, a gente pode citar isso também, no governo Bolsonaro, que a gente teve de 2018 até 2022, a gente pode citar isso também. Não só no governo Bolsonaro, mas como até hoje a gente ainda tem uma participação muito grande dos militares na política brasileira, dentro do Senado, da Câmara dos Deputados. E não só isso, mas como todo o movimento que teve de golpe ou de revolução de assumirem o poder, a gente ter a participação dos militares. Com Getúlio Vargas aconteceu isso, com a ditadura civil-militar aconteceu isso, quando Dom Pedro I declarou a independência, a gente também teve participação dos militares. Quando a gente entrou na República da Espada, a gente também teve participação militar. Os militares sempre foram uma figura muito significante dentro da política brasileira. Eu só queria falar mais uma coisa sobre a participação do povo, né? Nas aulas de história a gente estava entrando muito numa crítica que era se o povo brasileiro era realmente um povo ou um público por assistir. Então acho que a gente precisa também falar sobre isso. Essa época a gente teve muita posição dos militares e não tanto a do povo. O povo sempre trabalhou ali como um coadjuvante, a gente pode se dizer como um segundo personagem, nunca foi o principal da revolta. Então acho isso importante a gente colocar também que precisamos hoje, nós que somos a nova geração, colocar nosso voto em prática e passar de ser público para ser realmente um povo. Exatamente, acho que não tem nada mais muito a dizer. E ficar essa ideia de que a gente não pode só aceitar as coisas e a gente tem que impor nossa opinião, e que o governo tem que servir as necessidades da sociedade e não a sociedade servir as necessidades do governo. Então a gente tem que se impor, a gente tem que ir pra rua, a gente tem que realmente expressar a nossa vontade, né? É isso. E alguém tem mais alguma coisa pra falar? Nada acrescentou. Então, A república é exatamente isso, o governo de todos. Então todos devem ter o direito e o dever de participar.
Exatamente. É isso. Obrigado e acabou.